Olá, saudosos estudantes. Estão com saudade? Bom, enfim, todos nós estamos com saudade da escola, vocês estudantes e nós professores e professoras. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que nós vamos realizar para o segundo ano do ensino médio. Esses vídeos têm como objetivo dar continuidade ao currículo em movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Também tem o objetivo de trazer o Enem para perto do estudante, que a gente vai resolver questões do Enem, e também tratar das competências e habilidades do Sistema de Avaliação Seriado do PAS, da UNB. Então nós traremos nessa primeira aula de hoje o contexto do surgimento da sociologia. O contexto do surgimento da sociologia estamos baseando, aqui nesse livro de sociologia que todos vocês devem ter em casa. Grande parte das escolas, da Secretaria de Educação do Distrito Federal adotou esse livro. É um livro de volume único e o capítulo que a gente vai tratar na sociologia é as ciências sociais nasceram com a modernidade, ou seja, o surgimento da sociologia. Começando na página 11 nesse livro, mas vocês também podem utilizar outros livros de sociologia. São mais ou menos 3 livros ou 4 livros de sociologia que circulam na rede de ensino e mesmo os estudantes que têm o livro, que são o livro deles também em casa, podem continuar estudando para o Enem, esse conteúdo de sociologia. A aula de hoje nós vamos tratar do capítulo do surgimento da sociologia, vamos resolver uma questão do Enem. Ok? Eu espero que vocês estejam estudando bastante, assim como nós professores estamos estudando, porque isso é o nosso material, estudar para o PAS, estudar para o Enem, mas sobretudo estudar para conhecimento, estudar para aprender as coisas, aprender o que é a vida social. A sociologia, por exemplo, vai trazer para você isso, uma forma de pensar e conhecer a realidade que você vive. Vamos nessa? Olá, eu sou Gilberto Barral, sou professor de Sociologia da Secretaria de Educação do Distrito Federal, dou aula no ensino médio. Sociologia é um ensino médio. Como havia prometido na chamada, hoje teremos uma aula sobre o contexto do surgimento da sociologia. Mas inicialmente eu gostaria de falar com vocês sobre o que é sociologia. Toda vez que eu começo um curso de sociologia com meus alunos, eu pergunto para eles, o que é sociologia? Eu acho que quase todos os professores fazem isso. O que é sociologia? E aí, muitos deles se levantam a mão apressado e falam assim, sociologia é a ciência que estuda a sociedade, professor. Eu fico feliz, bato palma para ele, e realmente é. Agora, o que vem a ser essa sociedade? O que vem a ser indivíduo, sociedade? Essa foi a grande questão que guiou o contexto do surgimento da sociologia. A sociologia, ela estuda essa relação entre indivíduo e sociedade. Nesse sentido, ela estuda a sociedade vista do ponto de vista de uma realidade material, histórica, concreta. Bom, então vamos falar do contexto do surgimento da sociologia. A sociologia é essa disciplina nova, é uma disciplina muito nova, tem 200 anos de idade, ou até tem gente que considera até menos, que teria 100 anos de idade. É como a psicologia, são ciências que surgiram para, de uma certa forma, analisar o homem, o comportamento humano, o comportamento social. Então vamos lá, o contexto do surgimento da sociologia, que está no capítulo 1 do livro que foi indicado na nossa chamada. Vamos lá. O surgimento da sociologia remete lá ao século XVIII, XIX, que foi um momento de grandes transformações sociais. Para isso você tem que recorrer à história. A história vai nos dizer que o século XVII, XVIII, XIX, sobretudo, são séculos marcados pelas grandes transformações econômicas e sociais. A transformação econômica do feudalismo, que vai passar para o capitalismo, e no século XVIII a Revolução Industrial, que vai aprofundar esse capitalismo. Uma série de transformações estão ocorrendo. E os pensadores sociais, que ainda não eram sociólogos, pensadores sociais, filósofos, como Durkheim, Marx, anteriores a eles, Saint-Simon, outras pessoas estão pensando essas transformações econômicas e sociais e vendo que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, junto com o Iluminismo, que é um movimento de ideias intelectuais, vai ser esse caldeirão aonde vai surgir a sociologia. Então, você está tendo uma sociedade que está passando por um modelo de transformação na produção de bens
que vai ser a Revolução Industrial com as máquinas, com os motores, no final do século XVIII, final do século XIX, vai ter uma grande migração do campo para a cidade. Então vão começar a surgir as cidades modernas. É um período, sobretudo, chamado de modernidade, esse período onde surge a sociologia, né? Tem como indicação inicial, tem filmes, por exemplo, como Tempos Modernos, do Charles Chaplin, ou o livro Germinal, do Zola, que vão falar desse momento de transformação, de ebulição, sobretudo com a questão do capitalismo, da Revolução Industrial, a chegada da desigualdade social, que vai ser uma grande preocupação da sociologia, a questão de por que existem pessoas pobres, pessoas ricas, por que existem pessoas que têm uma posição na sociedade, outros que têm posição diferenciada. Isso são questões que vão surgir ali no começo da sociologia. Ela vai estar preocupada com a intensidade dessas transformações. Georg Simmel, por exemplo, vai falar sobre a metrópole e a vida mental, como que a mentalidade vai mudando com o surgimento da cidade, como que vão surgir os indivíduos, não mais como aquele ser transcendental que falava-se tanto nas igrejas, na religião, né? Mas vai surgir uma questão da ciência, a sociologia como uma ciência. Ela começa a pensar se temos que olhar para a realidade com pesquisas, com observação, com experimentos, buscar uma ciência que busque não só compreender os fenômenos sociais, como explicar esses fenômenos sociais. Esse é o contexto, então, do surgimento da sociologia. É o final do século XVIII, começo do século XIX. Vamos lá ver algumas transformações. Então, prestar atenção nas imagens que aparecem aí no vídeo. As imagens são uma ótima fonte de documentação para a gente poder pensar e estudar. As imagens, as 5 imagens, se vocês olharem e observarem bem, elas dão um cenário, né, a representação que os artistas fizeram do que estava acontecendo nesses períodos das duas grandes revoluções, a Revolução Industrial e Revolução Francesa. Consta também a última imagem sobre o Iluminismo, que eu coloquei o título de Revolução Cultural. A Revolução Industrial, que é o que interessa, que é a transformação, que vai causar uma série de transformações sociais, que é a Revolução Industrial, a revolução na base econômica, da produção material da vida das pessoas, você vai ter uma mudança. Vai ser o fim final mesmo do feudalismo, do trabalho manual e a passagem para o trabalho industrial, o trabalho feito através de máquinas. Sobretudo, um período de invenção de máquinas que vão transformar as relações entre as pessoas. Quer dizer, essa revolução econômica, a revolução industrial, que é a afirmação do capitalismo no mundo, vai trazer uma série de transformações na vida social, a questão da divisão social do trabalho, que Durkheim vai analisar tão bem, que são questões que vai fazer surgir a sociologia, ou seja, uma ciência que busca explicar essas transformações sociais. Por outro lado, nós temos uma grande revolução na política, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução que vai trazer um debate e a separação definitiva do Estado com a Igreja. Você vai ter a fundação de um Estado secularizado, do Estado laico e, sobretudo, do Estado que vai defender a questão do cidadão. Você vai ter o debate entre, por exemplo, a esquerda e a direita, que é um debate tão atual, vai acontecer aí na questão do parlamento, da criação do parlamento, de pessoas representando o que vão dizer sobre a democracia, a nova democracia ou a democracia moderna. A Revolução Francesa vai, por exemplo, fundar, em 1789, com a queda da Bastilha,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a questão do cidadão, né, do indivíduo na sociedade. São as duas grandes revoluções que vão trazer uma série de transformações. Vai mostrar ali a revolução cultural, que ela é um pouco mais longa, ela vem do Renascimento, do mundo das ideias, com Rousseau, Descartes, com o racionalismo, e que vai culminar nesses filósofos chamados iluministas, que vão ser também a nova forma de pensar o conhecimento, que vai outra vez aí romper o conhecimento, aquele conhecimento tradicional, para um conhecimento chamado moderno, racionalista. E isso também vai ser um dos mecanismos, quer dizer, a revolução das ideias, da forma de pensar o mundo, da forma de pensar a vida, da forma de pensar a sociedade, o indivíduo. Isso vai ser também um outro aporte para o surgimento da sociologia. A sociologia, ela vem se desdobrando da filosofia, do pensamento social, às vezes vai chegando na antropologia, até chegar na sociologia. Então você tem inicialmente as ciências sociais e depois um desdobramento disso para a sociologia, que vai surgir então nesse contexto das grandes transformações sociais do século XVIII, século XIX e sobretudo no século XX com a sociologia contemporânea. Então, a sociologia, essa ciência que vai surgir lá no final do século XIX, ela vai ter todo um modelo, uma forma de fazer pesquisa. Essa abordagem sobre o modelo, o método de pesquisa na sociologia, a gente vai ver na segunda aula. Agora nós vamos para a questão do Enem, que é a questão que eu me propus lá, para a gente conversar, ler a questão e resolvê-la, ok? Vamos à questão. Então, sobre o surgimento da sociologia, marque a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da população rural por meio do aumento de empregos. Bem, se a gente for pensar na questão do desenvolvimento econômico da população rural, aí a gente já vê que a questão não é correta, né? Que, na verdade, houve uma precarização da população rural, não houve desenvolvimento, a população rural saiu do seu trabalho, foi para as cidades e lá foram trabalhar nas grandes fábricas 12, 15 horas por dia, em grandes jornadas de trabalho, em condições paupérrimas, daí a grande desigualdade social. Essa questão completamente não serve. Vamos à questão da letra B. Letra B. A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias introduzidas pelas revoluções do século XVIII. Sobre a divisão social do trabalho, que eu comentei que Durkheim vai ser um grande analista, ele vai dizer que a divisão social do trabalho ela não foi minimizada, pelo contrário, ela foi maximizada. Cada vez o trabalho foi se dividindo mais. Ou seja, maximizou a divisão do trabalho. Aquilo que eu falei no começo da aula de ver o filme Tempos Modernos do Chaplin vai mostrar isso, né? Cada trabalhador faz uma coisinha, então você tem uma divisão maximizada e não minimizada. Então, isso está o erro da questão. A letra C vai dizer: a sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais que surgiram com a Revolução Industrial. A sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais. Foi tudo isso que a gente falou durante o vídeo, né? Que a sociologia ela surgiu como uma nova maneira de reflexão sobre os problemas sociais, sobre as transformações sociais do momento. Essa é a resposta correta. Mas, de qualquer forma, vamos às outras duas respostas para a gente ver por que elas não são corretas. Letra D. O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão e do livre exame da realidade. Bom, a gente falou sobre a questão da separação de Estado e Igreja, o pensamento racional e o pensamento da Igreja. O que a gente pode ver aqui? O começo da frase... O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão e do livre exame da realidade.
Não é isso. Não é mais o controle teológico da sociedade, como é no absolutismo. A igreja junto com o Estado. Vai ser uma nova forma de controle social, baseado no Estado, mas isso é outra aula. Vamos à letra E. A letra E vai falar: as atividades rurais do período histórico tratado no texto foram objeto que se deu origem à sociologia como ciência. Não, as atividades rurais não. As atividades industriais e, sobretudo, urbanas nas cidades. As novas relações de produção urbano-industrial, que vai ser a questão tratada no surgimento da sociologia. Ok? Então aí, gente, acompanhando a aula, você fazendo o percurso de volta, você vai ter a certeza que a letra C é a letra correta para resolver a questão do Enem. Ok? Até a próxima aula. Valeu!